Fala pessoal, beleza? Vamos lá mostrar o resultado dos jogos de hoje. Na verdade, eu só dei um clique só, tá? Que foi exatamente aquele jogo que eu tinha falado no vídeo passado, que eu iria ficar monitorando, que era o jogo aqui do Coritiba contra o Sport. Eu entrei nesse jogo aqui bem no início, tá? Contra a goleada do Sport, pelo motivo do Coritiba, né, ser um time que é nivelado ao time do Sport, tanto que as odds, né, o próprio mercado estava dando como jogo parelho, com um ligeiro favorito pro Coritiba. Aí eu fiz esse goleada, o Sport foi e fez um gol, né, abriu o placar, porém eu continuei na posição, tá? Eu continuei mantendo a posição e fui monitorando. O Sport chegava bem de vez em quando, mas o Coritiba também chegava, mas sem finalização no gol, sem chance clara de gol. Então eu fui deixando essa posição, fui levando. Começou o segundo tempo, o Coritiba voltou melhor, então eu continuei na posição. O meu lucro total era para ganhar 5,50, porque eu peguei a odd meio alta. A odd estava 40 quando eu entrei nesse lei goleada. Eu estava com a banca de 275, mais ou menos. Então, eu entrei nesse lei goleada e, assim, dava até para deixar correr mais. Porém, é sempre o que eu digo, galera. Às vezes, por causa de R$ 1, R$ 2, né? Nesse caso, com o valor de banca que eu estou usando atualmente, né? Posteriormente, em vez de ser R$ 1, R$ 2, vai ser 10, R$ 20, 100, R$ 200. Mas a gente tem que trabalhar conforme a gente vê no jogo, tá? E não, porque a gente está com uma stake maior, então vamos tentar pegar um lucro maior. Não é bem assim. Então eu propus uma saída, tá? O mercado me correspondeu, eu garanti ali 3,50. Acabou que esse jogo aqui acabou 1-0 para o Sport, né? Mas eu prefiro garantir 3,50 aqui do que de repente tomar um outro gol aí contra a minha posição e ter que sair no head, porque quando você toma o segundo gol, você tem que sair, não tem que ficar esperando, entendeu? Não faça isso. Então tem que seguir o método. Então eu preferi garantir 3,50 aqui, né? No início a gente está ganhando de pouquinho em pouquinho mesmo, mas vamos lá, rumo aos 100k. Eu separei uns jogos para hoje, tá? No caso, eu vou fazer mais jogos brasileiros, do Brasileirão, tá? Do Série A. Tem até um jogo aqui do Real Madrid contra o Cádiz, que eu tava pensando em entrar no lei 1-2 Cádiz, ou seja, o Cádiz não pode ganhar de 2-1 do Real. Eu sei que é muito improvável isso acontecer, muito improvável mesmo, porém eu não vou fazer essa entrada, beleza? Eu vou deixar para os jogos aqui do Brasileirão mesmo, tá? Eu separei esses jogos aqui. Deixa eu até entrar aqui. Ó, eu separei o jogo aqui Fluminense e Atlético, Bragantino e Flamengo e Corinthians e Fortaleza. Vamos começar aqui pelo Fluminense e Atlético. Fluminense, ele não tem jogado muito bem, né? Ele tomou os 3-0 o último jogo contra o Corinthians, tá? E o Atlético, vocês estão vendo aqui, né? Tá em segundo colocado. Ele tem jogado muito bem, tá? E se você pegar o confronto dos dois, você não vê uma goleada assim. Exceto essa aqui de 2022. Não lembro como é que foi esse jogo. Mas dos últimos jogos você vê aqui que é sempre, sabe, meio que tipo under, né? Under 2,5. E o Fluminense ultimamente não tem jogado muito bem e o Atlético está jogando muito bem, né? Então esse jogo aqui
dá para entrar lei goleada em qualquer um dos dois times. Porém, eu vou dar preferência aqui a entrar no lei goleada ao Fluminense. Apesar de ele não ser a zebra, porque ele está jogando em casa, né? Como o próprio mercado precificou. Mas eu vou entrar nesse lei goleada do Fluminense aqui, que eu me sinto mais seguro, digamos assim. Acho muito improvável, muito improvável. Na verdade, o mercado está precificando o favorito como Atlético, né? Aqui, se vocês verem a odd aqui, tá 2,55 para o Atlético e 2,80 pro Fluminense. Então, show de bola. Como o nome do nosso método é lei goleada zebra, nesse caso aqui é zebra o Fluminense, então é lei goleada nele mesmo. Outro jogo que eu vou fazer, 6h30, é o do Bragantino contra o Flamengo, tá? Nesse caso aqui, o Flamengo tá como favorito, beleza? Porém, o Flamengo não tem jogado muito bem, né? Para quem acompanhou o jogo do Flamengo aí no meio de semana na Copa do Brasil, pô, ele fez só 1-0 naquele time, pô, com todo respeito, mas um time fraco. Então, o Flamengo não tá com cara de que vai golear o Red Bull Bragantino. Né? E se você pegar os jogos aqui, os últimos jogos dos confrontos deles, é 1-0 Flamengo. No caso, o Flamengo tomou uma goleada aqui, ó, 4-0. Deu uma goleada, mas jogando em casa, 4-1. Porém, fora de casa, ele nunca goleou. Nem quando o Flamengo estava jogando muito mais do que hoje em dia. E o time do Bragantino é um time certinho, já estão acostumados a jogar junto. Então, e esse lei não está muito alto. Então, nesse jogo aqui do Flamengo, eu vou ler goleada ao Flamengo, tá? E o outro jogo é o do Corinthians e Fortaleza. Esse jogo aqui, eu tava com vontade de ler goleada ao Corinthians, tá? Porque o Fortaleza tá jogando bem, tá com o time arrumadinho. Porém, o último jogo, o Corinthians jogou muito bem contra o Fluminense, né? Meteu de 3-0. Então, assim, você vê aqui que não tem goleada, né? Tanto Fortaleza jogando em casa quanto jogando fora de casa, não tem nenhum jogo de goleada. Nos últimos aqui, nos últimos 10 jogos, né? Então não tem nenhuma goleada. Mas esse jogo aqui, se a odd estiver legal, porque agora, se vocês darem uma olhada aqui, vamos lá, cadê aqui? Se vocês olharem aqui, a odd do Corinthians tá 27 pro Lei Corinthians. E pro Fortaleza tá 110, porém tá com um gap enorme, vocês estão vendo? 6,8 back para 27, o Lei, e 8,2 o back no do Fortaleza, para 110 o Lei. Se eu propor aqui uma entrada menor, mais ou menos ali 40, né, 38, 36, acredito que o mercado me corresponda. Mas eu não posso fazer isso agora, porque eu não tenho banca para isso, né? E esse aqui é o último jogo do dia. Então, como eu quero fazer os outros dois jogos, que é o do Fluminense primeiro, né? E depois o do Flamengo, então não posso fazer essa entrada agora. Vou ter que deixar para fazer em cima da hora mesmo. Provavelmente, quando estiver quase começando o jogo, essa odd já vai se equiparar. E aí eu vou, na verdade, vou até deixar esse jogo começar. Vou deixar esse jogo começar e eu vou ver como vai estar o comportamento dos times. Se eu ver que está aquele jogo monótono, meio parado, eu vou entrar no lei goleada Corinthians mesmo. Agora, se eu ver que o Corinthians está vindo para cima, por massacrando o Fortaleza, eu já vou entrar no lei goleada Fortaleza. Beleza, galera? Então, minhas entradas vão ser essa aqui, tá? Tem jogo da Premier League, tem até do Manchester City também, mas não vou inventar e fazer nada não. De repente, pode ser que eu entre numa lei goleada aqui, porém esse aqui não é lei goleada eventos raros, tá? Porque seria aqui no jogo do Inter, né? Porque o Inter já foi campeão, o Inter de Milão, né? Esse time aqui, o
Sassuolo, ele tá brigando para não cair, então, ou seja, eles vão entrar, porra, com garra. E o Inter tá jogando aqui só para cumprir tabela. De repente joga até com time misto ou time reserva. E a odd dele tá baixinha, vocês estão vendo? Tá 5,5. Então aqui, pô, com 50 e... Deixa eu até botar aqui. Com R$ 55, né? Não, com R$ 45 eu ganho R$ 10. Ou seja, bem acima da média do lucro que eu tenho nos jogos, né? Quando eu faço lei goleada odd alta, que geralmente o meu lucro ali fica em torno de R$ 5 a R$ 7 por jogo. Então, de repente, eu até faço uma entrada nessa aqui e monitoro o jogo. Se eu tomar um gol, eu já saio logo, que aí pelo menos eu saio com head menor, né? Mas, de repente, esse jogo aqui eu acredito que seja uma boa entrada, né? Aí, mas vamos ver. Se eu fizer entrar nesse jogo aqui, eu falo e mostro para vocês no próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Então, tamo junto. Vamos que vamos aí nesse dia com bastante jogos. E até um próximo vídeo.